Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aqui reunidos mais uma vez para fazer o nosso Evangelho lá, quinta-feira, às 21 horas de Lisboa. E vamos então dar início ao nosso Evangelho, um nosso trabalho simples, dedicado e simples, mas com feito de coração. Já sabem, a participação implica na tua autorização da gente de poder distribuir esse nosso Evangelho pelas redes sociais, ok? Então vamos elevar o nosso pensamento, nos conectar com a nossa egrégora, com Jesus, nosso amado Mestre. Nós vamos agradecer ao nosso Pai Celestial este momento de reunião, este momento de comunhão, este momento de culto, de estudo, de desenvolvimento, de pedido de ajuda, de trabalho fraternal, através das nossas orações. Que sejamos todos iluminados pelo amor divino, que sejamos acompanhados e visitados por nossos irmãos do plano astral, e que possamos aprender a servir cada vez mais no grande teatro da evolução terrestre. Gratidão a todos e que assim seja. Uhum. O livro um ao livro 2, Dois, qual a página? 77. Uhum. Foi a mensagem 31 do livro Caminho, Verdade e Vida. Coisas mínimas. Pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Jesus. Pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes, como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não forem devidamente consideradas e compreendidas. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam, as pedras salientam-se na estrada comum. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda a que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. A sinfonia estará perturbada se faltou uma nota. O poema é obscuro quando se omite um verso. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas, pois são parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o mestre nos interroga no Evangelho de Lucas. Pois, se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estás ansioso pelas outras? Hum, É a verdade. Principalmente quando começamos a nossa jornada evangélica, que a gente descobre Jesus, que a gente entende a imortalidade da alma, compreendemos a pluralidade das existências, as várias encarnações que passamos. Ficamos muitas vezes entusiasmados e queremos fazer muito, queremos ajudar, queremos praticar a caridade, queremos e queremos e queremos e queremos. Entretanto, o tempo também passa e vamos tendo talvez um pouco mais de madureza, aqueles que tiverem a sabedoria de entender os processos naturais de evolução. Vamos percebendo que é preciso muito mais do que o entusiasmo.
É preciso você saber fazer as coisas. É preciso você entender o teu papel e, principalmente, tentar manter um padrão que você possa verdadeiramente continuar dia a dia. Essa constância é que nos parece fácil, talvez, mas ela é que é o mais complexo. Eu diria que é parte dessas pequeninas coisas. Manter a constância, o padrão de crescimento, de evolução, de trabalho espiritual, essa é a parte mais difícil de se fazer. Nos lembrarmos de manter a positividade em cada pensamento que nos visita a mente, nos lembrarmos de elevar as nossas emoções, não permitindo que a tristeza, a mágoa, a revolta, a crítica saia dos nossos lábios, que fique em nossos corações. Tomarmos atenção nessas pequenas coisas que nos afetam com tanta intensidade. Realmente é um desafio. Nossa mente não para quieta, nossos pensamentos voam acelerados enquanto vivemos o dia, e cada pensamento traz a sua emoção correspondente, muitas vezes seguidas de palavras e ações, nessa ordem. Portanto, é necessário manter essa vigilância, que a gente possa prestar atenção nessas pequenas coisas, que a gente possa manter esse foco diário, constante, verdadeiramente a cada minuto, para que possamos realmente então ter algo de produtivo ao longo do tempo. A evolução não é de quem tenta tomá-la com grandes saltos. A evolução é daquele que anda devagar, passo a passo, tranquilamente, como se fosse um passeio. Com correria, mas consegue chegar lá em cima. Somente com perseverança e paciência, com dedicação, com entrega, às vezes com sacrifício também, faz parte e vale a pena. Vamos nos lembrar disso a cada momento do nosso dia, porque assim poderemos estar contribuindo cada vez mais para a evolução do nosso planeta, para a evolução de nossos irmãos que se encontram mesmo ao nosso lado, para ajudar encarnados e desencarnados no seu processo de evolução, nos tornando um planeta de regeneração e nos ajudando como irmãos a cada momento. Vamos lembrar disso e pôr as mãos a trabalhar. Gratidão. Quem é que gostaria de comentar? Eu gostava de comentar, Luciano, eh, a Bíblia nos fala, e Deus diz na sua palavra que se formos fiéis em pequenas coisas, também seremos fiéis nas grandes. E se nós formos desonestos nas pequenas coisas, também seremos nas maiores. Isso porquê? Porque para ele age, Deus age nos mínimos detalhes. Ele está presente nos nossos momentos de silêncio, nos detalhes que passam despercebidos e nas coisas que até parecem comuns no dia a dia da nossa vida. Isso acontece porque nós não conseguimos enxergar ou agir, o agir de Deus na nossa vida, por vezes. É importante lembrar que Ele é fiel e não deixa nada de escapar ao seu cuidado. Isso porque Ele
age nos mínimos detalhes da nossa vida e nós não sequer nos apercebemos, porque estamos ligados em um piloto automático, reagimos de forma, por vezes, incalculável, não é? De imediato, sem pensar, e por isso é que nós devíamos agir como as crianças, não é? Lá atrás, os discípulos tentavam sempre tirar as crianças de perto de Jesus para Portugal, e ele cortava esse mal-estar, este mau agir dos seus próprios discípulos, porque ele dizia mesmo: deixai vir a mim as crianças, não as impeçam, porque o reino dos céus pertence a elas e a pessoas semelhantes como elas. Por isso é que nós devemos ser, ele falava mesmo, amigos e irmãos, tudo que estão falando sobre Deus é verdade. O Evangelho fala sobre isso e expressa explicitamente que nós devemos ser como as crianças, singelas, simples, honestas e verdadeiras, não é? Porque Ele se importa com esses mínimos detalhes da nossa vida. Ele está atento à quantidade até mesmo dos nossos cabelos, diz a Bíblia, não é? Portanto, se Ele conta e se Ele sabe quantos cabelos temos na nossa cabeça, imaginamos o resto, não é? Portanto, Deus é inopotente. O nosso mestre Cristo veio à Terra deixar um exemplo fenomenal, nos quais nós praticamos todas as semanas aqui no Evangelho do Lar, e isso envolve querer uma tomada de decisão na mudança da nossa vida, porque esta mudança irá causar uma reação por parte de outras pessoas também. Se mudarmos a nossa vida, o nosso interior, tudo ao nosso redor irá transformar-se, porque surgem divisões na família, no nosso trabalho, nas escolas, em todas as áreas da nossa vida. Se começarmos a estabelecer uma relação mais próxima com Deus, mais próxima com Jesus, toda a nossa vida irá completamente modificar-se. Porque se nós queremos que Ele é o nosso mestre, nós temos que agir consoante também aquilo que Ele nos fala e aquele exemplo que Ele nos deixou, que nós praticamos, não é? Ou tentamos praticar todos os dias da nossa vida, com humildade, reconhecendo que estamos perante Deus diariamente, não é? Não só irmos até Ele quando nós estivermos aos prantos, mas dar gratidão a cada coisa que nos acontece diariamente, até simplesmente pelo aquilo que respiramos, não é? O ar que respiramos, e esquecemos de uma simples coisa, não é? Mas é estas coisinhas que fazem a diferença na nossa vida e que devemos dar gratidão a Deus e a seu Filho Jesus. Era essa a mensagem, gratidão. Legal. Mais alguém quer comentar a mensagem de hoje? Ok. Vamos então fazer o nosso momento de oração. Já sabem que nós utilizamos solares para ajudar também, dando a oportunidade de fazermos mais alguma coisa para ajudar nossos irmãos encarnados e desencarnados, que serão agora atendidos pelas nossas orações. Eu peço que todos os nossos alunos presentes possam, então, me ajudar nesse momento. E se você ainda não tem o nosso nível 1 de Solares, que é gratuito, eu lembro que você pode entrar em contato para pedir ou para receber o curso gratuitamente, ok? Vamos então levar o nosso pensamento. Vamos pedir aos nossos mentores e guias que nos ajudem nesse momento a fazer o trabalho de socorro, ajuda e oração por nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que vão agora ser atendidos. Vamos guardar todos aqueles que irão receber tratamento, inclusive nós próprios, em mercados individuais de tratamento, em alfa, beta, gama, delta, epsilon.
Fazer uma solária, flor da vida, com energia apurada para limpeza, chakra balance para equilíbrio dos chakras, sedimentar para a proteção dos chakras especificamente. Vamos colocar a solária setenária para fortalecimento das virtudes capitais. Solária dos cristais arcturianos, são cristais de ascensão planetária. Vamos por aqui também limpeza do campo áurico para limpar mais profundamente as energias. Escudo de proteção solares para proteção. Escudo cósmico, proteção magnética. Vamos colocar cura física. Vamos colocar também a máquina de regeneração dos corpos espirituais, regeneração de membros e outras partes do corpo espiritual que esteja danificada para o tratamento dos nossos desencarnados. Transmutação de pensamentos, sentimentos, energias. Vamos por analgesia para a dor, máquina anti-inflamatória, máquina da alegria de viver, perdão kármico, transmutação da sombra, limpeza em alinhamento com a fonte criadora, a conexão espiritual, solária do Espírito Santo para a conexão espiritual, solária flor de lis para direcionamento de vida, honra, consciência multidimensional, compaixão multidimensional, falta aqui uma coisa. Ok. Vamos pôr solária para o resgate prolino e solária de encaminhamento de entidades. Ok. E assim, acrescentando aos nossos tratamentos, vamos por as nossas orações, nossa oração de agradecimento pelo apoio, ajuda, socorro, tratamento, apoio na saúde, na prosperidade de nossos familiares. Que Deus continue a cuidar de todos eles com todo carinho, amor e dedicação, como sempre. Agradecemos o socorro oferecido a todas as pessoas que estão doentes, em casa, nos hospitais, nos lares. Que suas provações sejam rápidas e proveitosas para o espírito. Todos aqueles que se encontram em momento de transição para o desencarne, agradecemos o profundo cuidado e carinho que as equipes de socorro espirituais dedicam a essas situações, que possamos todos manter essa energia positiva, essa, essa força para que tenhamos todo o suporte necessário para o nosso desencarne, de uma maneira tranquila, pacífica, e que possamos ser diretamente socorridos para podermos receber os tratamentos adequados. Agradecemos todo o apoio e ajuda aos nossos pequeninos, nossos irmãos reencarnantes, começando novas vidas, e seus guardiões que permanecem junto deles durante esses 7 primeiros anos possam continuar com o tremendo trabalho de dedicação profunda e total para fornecer todas as experiências necessárias e protegê-los de tudo aquilo que seja permitido por Deus
que possa estar no seu caminho. Gratidão a todos por esse trabalho lindo e maravilhoso. E também pedimos, agradecendo o apoio tremendo, a dedicação, a paciência, a fortaleza interior de nossos irmãos que trabalham nas trevas, socorrendo e ajudando aqueles que caíram, aqueles que teimam em não despertar, aqueles que ainda encontram-se doentes demais espiritualmente e continuam a praticar crimes, maldades de todo tipo, físicas e não físicas. Que esses nossos irmãos heróis possam ser fortalecidos para cumprir essa tarefa tão complicada e tão extenuante. Gratidão a todos, que Deus nos abençoe e fortaleça. Infinito, vamos ligar, enviando que se multiplique agora por todos aqueles que recebem neste momento o tratamento, envolvendo cada um individualmente e ativando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fixar com azul celeste e fazer o corte energético. Tá bom. Vamos agora fazer a nossa oração pessoal. Vamos ter aqui um minutinho de silêncio para podermos falar sobre nós também. Vamos encerrando a nossa oração pessoal. Vamos aqui ao momento presente. E vamos agora fazer o nosso encerramento. Vamos então pedir que alguém possa fazer a nossa oração de encerramento hoje. Alguém que possa fazer a oração de hoje? Faço eu. Gratidão, Carmo. Gratidão ao nosso Pai amado e a Jesus, nosso Mestre, nosso Guia Maior. Agradecemos todo o apoio que recebemos do plano espiritual. Gratos a todos os seres que connosco estão neste Evangelho do Lar. Gratidão sempre. Sim. Muito bem, gente. Vamos então beber a nossa aguinha que foi energizada pelos nossos companheiros espirituais. Saúde. E cá estaremos na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Boa noite e até a próxima, então. Boa Tchau, noite tchau. para todos. Boa Uhum. noite. Boa noite.